Oi, gente, tudo bem? Estou aqui no meu antigo home office. Eu tô tendo que gravar de selfie porque não consegui nenhum apoio aqui para colocar o celular. Enfim, preferi gravar assim, que aí eu tô vendo tudo que tá acontecendo. Eu tô sozinha, tá todo mundo dormindo e eu aproveitei esse tempo para conversar aqui com vocês, tá? Na verdade, esse vídeo vai ser assim mesmo, selfie, eu e você conversando aqui como se a gente estivesse junto. Aqui tá ao contrário, ó, deixa eu tentar. Então vocês não estão conseguindo ler porque tá selfie, tá escrito: trabalhar com o que se ama dá uma sorte. Essa frase ficava aqui no meu home office. É uma frase que eu aprendi com Paulo Vieira quando eu fiz o método CIS. E para quem não sabe, eu adoro essas coisas, tá? Sempre que tem algum evento de motivação, alta performance, eu gosto muito de participar. Então, tem um monte de frase aqui escrita. Vamos ver, ó. Aconteceu, que é uma frase que ele usa. Lute pelo seu uau todos os dias. Ali tá escrito, vamos ver. Onde você foca, expande. Acredito muito nisso, tá? Então vamos lá, peraí, deixa eu firmar aqui pra gente conversar. Foi. Bom, gente, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês, já que a gente tá passando por esse período, né? Todo mundo em casa por conta do coronavírus. Eu tô aqui para falar para vocês algumas dicas de home office que servem não só para nossa área de arquitetura, mas para outras também. E contar um pouco da minha experiência, porque eu saí do home office tem 2 semanas e eu voltei para ele novamente, né, por conta da nossa situação. Bom, eu super dava certo em trabalhar home office. Eu vou contar pra vocês também por que eu desisti do home office. Não que eu desisti, por que eu larguei o home office e fui montar um escritório, alugar uma sala, investir, reformar, gastar dinheiro. Então eu vou contar pra vocês tudo desde o começo, tá? Depois eu vou fazer outro vídeo contando mais ou menos a minha história como arquiteta, como que foi a minha jornada, porque me mandaram uma mensagem pedindo algumas e eu fiquei super feliz e eu acho que é super válido, porque pode servir de exemplo para algumas pessoas, inspiração, enfim, vamos lá. Depois que eu estava trabalhando na administração de Brasília na época e surgiu um concurso temporário para o Ministério da Educação. O salário, gente, era de verdade 7 vezes maior que o meu. Então, pensa, eu ganhava X, eu ia ganhar 7 vezes X. Óbvio que eu quis tentar. E aí, então, eu mandei meu currículo, participei. Do currículo eu fui chamada para entrevista, fui para entrevista. E eram 16 vagas, eu acho que tinham uns 150 arquitetos. Eu fui selecionada e eu comecei a trabalhar lá e foi uma grande alegria para mim. Mal sabia eu que esse edital, tô tentando lembrar a palavra, edital. Esse edital era para arquitetos que trabalhariam remotamente, ou seja, em suas casas. E eu não sabia disso. Quando eu passei, eles reuniram esses 16 arquitetos e falaram que nós trabalharíamos de casa. Isso também foi assim, gente, eu vou ganhar 7 vezes mais para trabalhar na minha casa. Aqui em Brasília tudo é muito longe, então eu ia ter que pegar metrô para chegar no trabalho. O meu carro, na época, eu andava muito de metrô. E tinha um metrô na porta do meu antigo apartamento e tinha um metrô que caía dentro do meu trabalho. Então, eu iria pegar metrô e tá tudo certo. Quando eu fiquei sabendo que eu ia trabalhar de casa, eu falei, meu Deus, Deus é bom demais. E eu teria reunião de 15 em 15 dias lá no Ministério da Educação. Beleza. Foi aí que eu descobri que eu tinha perfil para aquilo. Desses 16 arquitetos, gente, não foi todo mundo que tinha perfil para trabalhar home office, tá? A gente foi descobrindo isso aos poucos, porque realmente não é fácil. Hoje nós estamos vivendo um momento que todo mundo é obrigado a trabalhar de casa, se isolar, e eu espero que assim esteja acontecendo. No início, quando eu comecei a trabalhar em casa, não foi fácil para mim, porque eu estava acostumada a encontrar todo dia meus colegas de trabalho, eu estava acostumada a conversar, eu estava acostumada a almoçar com pessoas, ter aquela rotina, tomar um cafezinho, ter assunto, enfim. Então, no início, não foi fácil e muitas pessoas não entenderam. Como assim? Você está ganhando bem, tá trabalhando em casa, que é meu sonho ficar em casa. Meu Deus, não sei o quê. E você tá triste. Eu entrei quase numa deprê mesmo. Comecei a ficar muito, muito triste. E aí eu comecei a pensar, gente, o que eu preciso fazer para que isso melhore? Realmente, eu não tenho que ficar... Eu tenho que
comemorar, eu tô ganhando bem, eu tô trabalhando de casa, eu não tenho que pegar trânsito, eu não tenho que pegar metrô. Aí eu comecei a me organizar e fiz coisas que me ajudaram, tá? Então, o que acontecia muito? Eu achava que eu tinha que cumprir o horário que todo mundo estava cumprindo, das 8 às 18. Depois eu descobri, depois de um tempo, que não necessariamente eu precisava cumprir esse horário. Eu poderia trabalhar no horário que eu me sentisse mais produtiva. Então, eu não tinha que acordar cedo e começar a trabalhar às 8. Eu poderia ir para academia. Até porque eles não exigiam isso, que eu estivesse trabalhando no horário comercial. Eles exigiam que eu cumprisse com a minha meta. Então, o importante era produção. E o home office trazia isso. Traz isso para nós. Você não necessariamente precisa ter o horário comercial de todo mundo. Você pode trabalhar no horário que você se sentir mais produtivo. Pode ser de noite, madrugada, de manhã, enfim, né? E aí, isso já me libertou um pouco. Então eu comecei a ir pra academia, e ao mesmo tempo eu tava muito assim, eu começava a trabalhar e não parava, não tinha hora de terminar de trabalhar. Então, assim, eu determinei que eu ia trabalhar no horário que fosse melhor para mim, mas que eu também teria um horário para parar de trabalhar, porque o computador tava ali dentro da minha casa, e aí eu queria trabalhar de manhã, de tarde, de noite, enfim. Então, uma das coisas é isso. Trabalhe quando você se sentir produtivo. Você não necessariamente tem que trabalhar no horário que todo mundo trabalha. Outra coisa que me ajudou muito foi não acordar e ir trabalhar de pijama. Isso estava começando a me deixar depressiva também. Eu estava começando a ficar triste porque eu não me arrumava mais, eu não passava um batom, porque eu estava em casa. Eu ficava de pijama e assim trabalhava o dia inteiro. Gente, pior coisa da vida. Levanta, toma seu café, se arruma, passa um batom, não precisa passar base e tal, mas assim, sei lá, esteja pronta para caso você precise sair. Então, assim, eu tenho que ir ali buscar alguma coisa na rua, você tá pronta para sair, você tá com uma roupa que dá para você sair. Isso faz toda a diferença, tá? Tá, beleza. Então, assim, quando eu comecei a me organizar e comecei a ser feliz no home office, foi maravilhoso e eu descobri que eu tenho um perfil total para isso, porque eu sou muito disciplinada, eu tenho que trabalhar, eu trabalho. E eu comecei a trabalhar na mesa de jantar do meu apartamento, que na época era um apartamento de um quarto, uma sala, cozinha, banheiro e uma sacada. Acabou meu contrato temporário e eu falei, gente, e agora? Eu resolvi voar sozinha e voltar a fazer projetos, porque lá eu analisava projetos de escola, eu não fazia projetos, tá? Então eu comecei a voltar a pegar projeto e aí sim eu resolvi trabalhar. Só que de início eu não ia abrir um escritório de arquitetura, então eu montei na minha casa, eu saí da minha mesa de jantar e fui para minha varanda, para minha sacada do apartamento. Eu comprei uma mesa na Tokstok, coloquei essa mesa lá, comprei um móvel bonitinho e montei meu escritório na sacada do meu AP. E ali era o meu escritório. Então, quando eu entrava ali, eu estava entrando para o meu trabalho. Tinha minhas amostras. E ali eu fiquei por um tempo até eu trocar, até eu sair desse apartamento e ir para outro apartamento, tá? E aí eu mantive tudo isso que eu te falei. Te falei, tô conversando com você, né? Eu tirava a roupa e me vestia de uma certa maneira que eu pudesse sair de casa. Eu comecei a trabalhar nos horários que eu me sentia produtiva. E eu descobri que home office não é apenas trabalhar em casa. Neste momento agora estamos vivendo assim, mas antes não. Eu poderia pegar meu notebook para um café, eu poderia pegar meu notebook para um parque, trabalhar em algum lugar sentado numa mesa que pudesse ter outras paisagens. Então assim eu também comecei a fazer. Isso foi me deixando um pouco mais leve, feliz, e eu consegui sair daquele início de tristeza, sabe? E eu descobri que na época meus colegas de trabalho eram o pessoal da obra, eram os próprios clientes, que são parceiros, né, da gente no projeto. E assim eu descobri, foi muito bom. Tá, então o meu escritório era na varanda e eu mudei de apartamento para que eu pudesse ter a Catarina, foi tudo bem planejadinho. E nesse apartamento, era um apartamento maior, então eu determinei que eu teria um cômodo para ser o meu escritório. E isso fez toda a diferença para mim. Foi quando eu separei e falei assim, aqui é meu escritório, então eu tinha um ambiente que eu fechasse a porta e falava, estou trabalhando. E quando eu saísse dele, eu não estava trabalhando, tá? E foi muito importante para mim. Então eu fiquei nesse ambiente com as coisas que eu tinha antes, com a minha mesa de antes, com o meu móvel de antes. Eu não fiz nada de especial. Eu só coloquei e trabalhei ali durante um tempo, tá?
Eu fui crescendo, foi começando a aparecer mais projetos e eu já não estava dando conta mais de trabalhar sozinha. E aí vem mais uma dica. Eu pensei, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou ter funcionários, pessoas trabalhando comigo à distância? Eu fiquei um pouco apavorada. Então eu procurei algumas pessoas que já trabalhavam remotamente, grandes empresas que trabalhavam remotamente, e eu descobri que dava certo. Então eu contratei estagiários. Então você que tem uma equipe, gente, é muito tranquilo manter essa equipe à distância, tá? E aí eu cheguei a ter minhas 2 estagiárias à distância e dava tudo certo. Lógico que no início eu dei umas pedaladas para chegar num lugar que fosse mais fácil de administrar. Aí eu criei um e-mail do escritório e esse e-mail as meninas tinham o endereço e a senha, tá? E lá dentro desse e-mail tinha a nossa agenda. Então, nessa agenda, eu preenchia tudo e colocava o que cada um ia fazer. Então, eu já organizava por umas 2 semanas aquela agenda do escritório. Então, elas chegavam, por exemplo, às 14 horas, elas começavam a trabalhar da casa delas, cada uma trabalhava na sua casa ou onde quisesse. Só que às 14 horas tinha que ir lá no grupo do WhatsApp do escritório e falar: Oi, Lu, tô aqui, começando a trabalhar. Elas entravam na agenda, né, do escritório e clicava lá no dia e via o que tinha que fazer. Ah, o projeto executivo do cliente tal. Isso elas trabalhavam. Lá nessa agenda tinha todos os meus compromissos, então elas sabiam que provavelmente às 15 horas a Luciana está em reunião. Então, às vezes elas poderiam mandar mensagem lá no grupo do escritório e saberia que eu não ia responder tão cedo porque eu estava em reunião. Então elas tinham acesso a toda a minha vida relacionada ao escritório e sabiam o que elas tinham que fazer. Todos os meus arquivos que antes ficavam no meu computador, eu fiz um drive do escritório e eu subi todas as pastas. Então, elas tinham acesso a tudo. Então, ficou bem mais organizado. Arquivos padrão, arquivos do escritório, a pasta de cada cliente. E aí, elas iam lá, clicavam, tinham acesso aos tudo do escritório. Fazia o que tinha que fazer, atualizava o arquivo, apagava o antigo. Ou atualizava, colocava o arquivo lá com um outro nome. E assim eu comecei a organizar a minha equipe remotamente. Super funcionou. Eu falava que a gente ia ter reunião uma vez na semana, mas não dava tempo. Então, às vezes, era uma vez a cada 15 dias, a gente se reunia pessoalmente. Até porque eu acho muito importante a gente olhar um no olho do outro, ver como que o outro tá. E a gente passava limpo o que deveria passar. Eu consegui ensinar muito para as meninas à distância. Por vídeos, por áudio. Quando a gente se encontrava, a gente ia com uma pauta de assuntos para resolver. Então, se eu via que uma delas estava errando muito em alguma situação de projeto, eu ensinava pessoalmente, mas o tempo todo em vídeo, WhatsApp, e super funcionou, gente. A equipe remota super funciona, tá? Para mim foi ótimo. E até os meus arquivos do escritório ficaram mais organizados, tá bom? Em relação aos clientes, as reuniões que eu tinha, eu ia até o meu cliente. Então, eu apresentava o projeto no iPad, pegava as amostras que eu conseguia levar, porque eram muitas amostras, às vezes eu não conseguia levar tudo, e eu ia até meu cliente, eu apresentava o projeto na casa dele, no trabalho ou no café. Você pode também marcar no coworking, mas eu nunca precisei alugar, eu sempre até um café mesmo, e fica mais descontraído e super funcionou. Fiquei assim por 5 anos em home office e deu tudo certo e foi muito bom pra mim. E eu cresci, comecei a pegar projeto e tava super funcionando. Outra dica também que eu dou em relação às reuniões, gente, que eu tive reuniões com as meninas e com o cliente, são as reuniões online, porque aqui em Brasília é tudo muito longe. Eu tô em Águas Claras, para quem conhece Brasília. Eu tinha clientes no Jardim Botânico, que vai uns 50 minutos daqui de carro, tudo dentro de Brasília, tá? Eu tinha reuniões em Sobradinho, enfim. Então, eu conseguia marcar algumas reuniões online, tudo bem para o cliente, e a gente não perde a qualidade por ter reunião online. Pelo contrário, tem hora que eu acho que é até melhor, porque eu tô no meu computador, então eu consigo, às vezes, abrir a maquete, rodar a maquete, mostrar muito mais coisas, tá? E eu utilizava o Skype para isso. O Skype você consegue compartilhar sua tela, é muito bacana. E eu também utilizava um site que chama GoBrunch. Eu vou escrever aqui para vocês, que é muito legal para ter reunião com 10, 20 pessoas. Tem um número maior, assim, que dá para você colocar na reunião. Você divide sua tela.
Então eu usava mais ou menos esses dois. Eu sei que tem o Zoom, mas eu nunca usei o Zoom, eu não consegui ainda aprender a mexer nele, mas o Skype e o GoBrunch super me ajudava. E os clientes gostavam e as meninas também, tá? Que trabalhava comigo remotamente. Então, gente, essa época de home office, tem gente que saiu, tá liberado do trabalho, não tá trabalhando, e tem muitas pessoas que estão aí, como eu, aqui home office e muito projeto para entregar, muita coisa acontecendo, então eu estou trabalhando como antes. E o que aconteceu? Eu cheguei numa fase que, graças a Deus, o escritório foi crescendo, eu fui pegando mais e mais projetos, e eu comecei a ter a necessidade de ter mais ajuda. Necessidade de ter mais tempo. Então, o que eu senti? Que eu precisava de um espaço para reunir a minha equipe com mais frequência. Então, eu pensava, gente, se eu tiver um escritório, eu vou estar do lado das meninas. Tudo bem que eu consigo ensinar tudo a elas remotamente, mas se eu estiver perto, vai ser mais produtivo para nós, porque eu tô ali do lado, é só perguntar, explicar e tal. Esse foi um ponto. Segundo ponto, já falei 3 vezes, mas eu vou repetir. Como aqui tudo é muito longe, e eu vou até meu cliente, não é toda reunião que eu faço online, até porque tem clientes mais velhos que não gostam, né? Preferem estar pessoalmente, e tem outros também que preferem estar junto. Eu pegava o meu carro, eu ia até o meu cliente. Alguns lugares a gente demora 40 minutos, 30 minutos para chegar. Então eu ia 40 minutos para chegar, tinha minha reunião, depois 40 minutos para voltar. Isso começou a me tomar um certo tempo. Reunião na casa do cliente, o cliente está mais à vontade, porque ele está no espaço dele, não no meu, certo? Lá no escritório o espaço é meu. Então, às vezes a reunião se estende mais um pouco e é super normal, eu nunca achei ruim disso, até porque eu amo conversar, eu converso muito com todos os meus clientes, a gente fala de outros assuntos, da vida pessoal, enfim. Então, a reunião era para durar 1 hora, durava 1h30, talvez mais um pouco. Então, o meu tempo começou a ficar apertado por conta disso tudo. Com a demanda de projeto e com a necessidade de crescer mais a equipe, eu pensei, eu preciso de um espaço para que eu possa receber meus clientes de uma forma também que seja melhor para eles. Então, eu vou ter uma televisão para apresentar o projeto, eles vão chegar no meu espaço e as amostras, tudo que eu quero usar já vai estar ali na mesa esperando eles. Eu vou conseguir ter mais de 2 reuniões numa tarde, porque eu vou estar ali no local, quem vai se deslocar são os clientes, não eu. Eu vou estar perto da minha equipe, eu vou conseguir explicar com mais agilidade, melhor, para a gente poder crescer junto. Então, foi por esses aspectos que eu resolvi sair do home office e montar um espaço para mim. E super apoio também quem está crescendo e quer continuar no home office, tá tudo certo. Mas eu falo que eu não estava cabendo mais neste quarto, que agora está desmontado. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o escritório, eu aluguei uma sala em parceria com outro arquiteto, que é um amigo meu. Ele tem outro escritório, que é um escritório independente, tá? A gente simplesmente dividiu o espaço, isso é muito bacana também, você ter outra pessoa para dividir os custos mensais, os custos da obra, e lá dentro funciona o escritório dele e o meu escritório. E nós alugamos a sala no prédio, que eu sempre sonhei, depois eu vou fazer um outro vídeo sobre realização de sonho, tá? Sobre esse meu sonho realizado. Reformamos e eu atendi um casal de clientes que foi também maravilhoso, falaram tanta coisa bonita para mim, e veio o tal do coronavírus. Então, eu saí do meu home office em 2 semanas e eu voltei para ele agora. Não voltei para ele porque tá tudo desmontado, minha mesa já foi, meu computador tá tudo desmontado, eu só tô aqui sentada na minha parede. E aí, como que eu estou trabalhando agora neste momento de home office? É lógico que eu tô usando todas essas dicas que eu dei e que super funcionava para mim, tá? Só que agora tá diferente, eu tenho filha em casa, porque a Catarina fica na escola, então a escola também não tá funcionando, então ela está ficando comigo em casa o dia todo. Hoje é sábado, tá completando 1 semana que eu estou dentro de casa, porque eu comecei a ficar em casa sexta-feira passada, eu falei, não, eu vou ficar, a gente já vai se isolar. Segunda, eu busquei meu computador e tô dentro de casa. E agora eu tô trabalhando com ela, que não tá sendo fácil. Então, trabalhar com criança em casa também não é fácil. Então, eu tô aproveitando os horários que ela dorme, como agora ela tá dormindo, por isso que eu tô aqui gravando pra vocês, ela tá dormindo lá no quarto dela.
Eu tento distrair ela, fazer ela desenhar, colorir, ficar colorindo do meu lado. Eu falo que ela tá trabalhando junto comigo e eu sento no computador enfim. Às vezes eu coloco ela na televisão, porque eu tenho prazos a cumprir, eu tenho compromissos com os meus clientes. E eu acho que nesse período que a gente está vivendo, de estar todo mundo dentro de casa, quando chega o dia da reunião para apresentar o projeto, vai ser um dia de alegria para eles. Eu tenho uma cliente que eu vou apresentar o projeto dia 3 de abril. E ela falou assim para mim: ai, que alegria, porque meu aniversário é dia 4. Então eu vou fechar esse ciclo com uma felicidade de ver meu projeto pronto. Então eu acredito que eu iria gostar. Eu tô dentro de casa, eu tenho uma semana, se eu estivesse fazendo a reforma aqui da minha casa, ter uma reunião online com a minha arquiteta para ver como que vai ficar, sabe? É um momento de alegria da pessoa que tá trancada, né? Mais uma semana em casa. Então, assim, gente, aproveitem o home office. Nós, arquitetos, tem muito arquiteto aqui que tá vendo design de interiores. A gente pode trabalhar de casa, você precisa só de uma mesa e de computador para trabalhar e da sua cabeça para pensar. Não é fácil, né? Mas eu acho que você que já está com o projeto em andamento, é uma coisa, um ponto positivo, porque você vai conseguir se distrair de tanta notícia que a gente liga a televisão, só tem notícia ruim, só fala disso. Então, quando eu tô ali mergulhada nos meus projetos, eu distraio. Eu tô terminando um quarto de uma menina, de uma cliente, uma mini cliente, e eu mergulhei ali no quarto dela e escolhendo as cores, os móveis, e foi tão bom. Apaguei um pouco dessa loucura toda que tá ali de fora. Espero que vocês tenham gostado da dica. Aproveitem esse período para poder se organizar. Eu tô aproveitando também para me organizar em relação a várias coisas no escritório, porque no escritório, quando acabar tudo isso, eu vou voltar para minha sala linda. E eu tô aproveitando para organizar várias outras coisas que estão acontecendo lá. Em relação à minha equipe, estamos todos remotamente. Continua do mesmo jeito. Drive, reuniões online, grupo de WhatsApp, e a gente tá trabalhando da mesma forma como era antes, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente. Fiquem com Deus. Um beijo.